Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, aqui na Ubra TV. Durante o horário político, começamos às 1h25, vamos até às 2h15. Mas já termina a política, voltamos para 1h e aí ficaremos entre 1h e 1h45, sempre com um convidado central e 2 jornalistas, dentro de uma normalidade, para que a gente possa ter o ponto e o contraponto, como diria o Flávio Alcaraz Gomes, né? A anatomia da notícia, ou é uma via de duas mãos, as frases do Flávio, né? Então, o ponto e o contraponto aqui. Ayrton Ruschel, o nosso convidado central, que é conselheiro do Grêmio, bastante experiente, já foi candidato à presidência do Grêmio, agora já está na nossa área também, debatedor lá na Rede Pampa. Enfim, pode versar sobre qualquer situação da nossa sociedade. Grêmio Internacional vão para um final de semana onde buscam o Grêmio se aproximar do Internacional e o Inter busca a liderança. Deixa eu apresentar também os 2 jornalistas, o Maurício Freitas, que está sempre conosco, e o Bruno Ravazoli, meu velho colega, velho no sentido de um bom tempo colega, né? Alguns anos. 3 anos lá na Bandeirantes. Bruno Ravazoli, um dos muito bons repórteres da nova geração, um cara que pergunta... Precisando voltar. Claro, tem que ir no dial ali procurar o Bruno, eu tenho que achar o Bruno. Vocês tratem de se mexer aí e contratar um profissional desse tamanho. Quem não contratar vai perder a chance. Vai perder, exatamente. E o Bruno é daqueles que perguntam, que tem que perguntar, não pipoca, né? Nas piores situações é que a gente vê quem é que tem farinha no saco. Né? Porque nós não gostamos daqueles que pedem licença para fazer a pergunta. Ah, não! Eu me acostumei, Maurício, com o REC fazendo pergunta. Me acostumei com o REC. Eles passavam trabalho, REC, hein? Os que mais vibraram quando o REC virou comentarista eram os dirigentes. Mas eu continuo incomodando eles. Continua incomodando quando apresenta programa, então? Continuo incomodando. 6h30 por dia, eles têm que me aguentar. Bom, mas Ayrton Ruschel, quem é que vai ter mais proveito no final de semana? O Internacional, que pode ser líder, ou co-líder, se os 2 ganharem, Internacional e Palmeiras, que é no fim que vai decidir. Nesse momento, a diferença de Internacional e Palmeiras é saldo de gols. Os 3 primeiros têm 14 vitórias. Então, o Internacional tem 50, o Palmeiras tem 50, o São Paulo tem 51, mas os 3 têm 14 vitórias. O Flamengo também tem 14. O Flamengo também, né? Então, se o Internacional ganhar, se o Palmeiras ganhar e o São Paulo só empatar com o Botafogo no Rio, o Flamengo joga contra o Bahia em Salvador, o Internacional será co-líder. E o Grêmio, se ganhar o seu jogo, independente do que o Internacional vá conseguir, se o Bahia empatar com o Flamengo, o Grêmio passa do Flamengo, chega a 50 pontos e aí abre fogo definitivamente pela ponta de cima. Então poderemos ter aí o Grêmio encostando, por exemplo, com 50 pontos, passando fica em 4º lugar, né? Fica em 4º, porque daí o São Paulo ficaria com 52, Inter e Palmeiras 53, e o Grêmio ficaria com 50 contra 49, por exemplo, se empatar o Flamengo. Eu estou com tudo na cabeça isso aí. Mas também não é difícil, né? Não mudou nunca isso aí. Não, isso vai até o final. Que primeira alegria de estar aqui com vocês, é encontrar os amigos de sempre da bancada, né? Eu retorno um pouquinho, volto um passo para trás ainda da onde tu propões o início, que é a análise do resultado das semifinais da Copa do Brasil. Dentro do ponto de vista de Grêmio e Inter não foi bom, porque o ideal é que Palmeiras e Flamengo seguissem envolvidos ainda na final da Copa do Brasil, que sempre obriga... Para dividir o foco. Sempre obriga a dividir o foco, o jogador tira o pé, ainda mais que a premiação é milionária, e o jogador hoje trabalha muito com resultado, não só de campo, mas resultado financeiro, né? Então, dentro do ponto de vista de título brasileiro, não foi bom a desclassificação de Palmeiras e Flamengo, porque esses passam a focar mais no E o Flamengo botou para a rua o Barbieri e contratou Dorival Júnior. Alguns acham que isso aí pode aliviar a barra do Grêmio nessa história de querer ficar com o Renato. Mas o Dorival já fez isso com o Fluminense, fez contrato até o fim do ano. Né? Pelo menos eu não tenho informação. Ele assinou até o fim do ano. O anúncio não era oficial ainda porque o Dorival queria conversar com o Barbieri antes. É a versão que os dirigentes vazaram, né? E até complementando agora o pensamento do Ruschel, é interessante ver que dos 5 primeiros colocados, 3 disputam apenas o Campeonato Brasileiro.
Inter, São Paulo e Flamengo. Palmeiras e Grêmio seguem divididos entre Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. É por isso que eu digo, eu ia funilando o campeonato. Eu fiz essa abertura e iria entrar no que disse o Ravazoli, exatamente em cima disso. É muito difícil, o Grêmio passando e passará, já estamos com os ingressos esgotados para terça-feira, e o Grêmio construiu uma bela vantagem, o Grêmio deve ir à semifinal da Copa. Tem alguma coisa de ingresso aí de camarote? Sim, poucas coisas. Mas o Grêmio fala em O que a 49 mil, o Grêmio fala. O que eu me refiro, Rec, é assim, ó, é que com certeza o Grêmio bem passando para a semifinal, os jogos cairão junto com os jogos importantíssimos do Campeonato Brasileiro. Então a gente não quer se entregar, a gente mas se não precisar quer o Tite dá uma mão. Mas o Tite nos ajuda, a gente viu. Então eu acho muito difícil. Então a perspectiva continua, mas eu alimento muito a Libertadores da América, que tenho visto os jogos, vi o Boca ontem. O Boca ontem, mais uma vez, não se ouve bem. Ginásio, né? Está por demitir o Esqueloto lá. O River não tem confirmado, então não tem bicho-papão. Lógico que tem camisetas grandes, semifinal, quem chegou ali todos são bons, mas eu vejo o Grêmio com mais chances, na Libertadores da América do que no próprio Brasil. Você acha porque que faltam mais... 5 jogos, né? É porque faltam 5 jogos, mas eu... 4, esse aí é... Eu sigo discutindo a questão e até quando fui convidado aqui pelo Maurício, eu disse isso e repito, o Grêmio tem que entrar de cabeça de uma vez por todas no Campeonato Brasileiro. Aquela história de que o Grêmio deixa o Campeonato Brasileiro de lado, eu não acredito muito nessa história, eu acredito que o Grêmio priorizou uma competição, ou priorizou competições, porque o Grêmio colocou a força máxima em Libertadores, Copa do Brasil e seu time alternativo, que é forte, é um time alternativo, um time reserva melhor do que nos últimos anos, bem melhor eu diria. Se personalizou, né? Mas num jogo sábado, 4 da tarde, aí vai jogar na terça, com uma vantagem de 2-0 na arena, perante 50 mil torcedores, dava para colocar um time mais fortalecido para enfrentar um Fluminense que oscila muito no campeonato. Eu acho que esses pontos lá do Rio de Janeiro podem fazer falta. Como disse o Rec, o Grêmio ganhando vai a 50, embola e entra definitivamente na briga pelo título. Eu sigo acreditando que o Grêmio é um candidato forte ao título do Campeonato Brasileiro. O Grêmio ainda tem na sequência Sem falar o que você está dizendo, o Grêmio jogaria antes e jogaria a pressão em todos que jogariam depois. Né? Exato. E não se fala muito, mas o Fluminense também com foco dividido. Só que o Fluminense joga a quinta contra um Cuenca pela Sul-Americana, sendo que o Fluminense, assim como o Grêmio, venceu o primeiro jogo fora por 2-0. O Grêmio, que vai poupar alguns jogadores, deu uma incrementada colocando o Everton. E o Maicon. O Grêmio tem alguma preocupação com o Tucumã. Eu até acho que mais pela ausência do Maicon, que tomou o terceiro lá contra o Tucumã, do que por achar que... O caso do Kahneman, por exemplo, eu tiraria o Kahneman do jogo contra o Tucumã. Mas o Grêmio está vendo esse jogo com algum resguardo. Eu tiraria o Kahneman do jogo contra o Tucumã e colocaria o Kahneman no Rio de Janeiro. Sim, porque o Kahneman está pendurado na Copa Libertadores. Eu falei o contrário? Não, é exatamente isso, exatamente isso. Eu digo assim, a gente que já foi dirigente, a gente pensa muito com a cara de dirigente. Né? Se tu faz um movimento que é interpretado como desrespeito, tu como dirigente. É isso aí. Se tu faz qualquer movimento mostrando que tu não está respeitando o que tu já considerou ganho, porque assim, dentro do ponto de vista esportivo, eu concordo com vocês exatamente, em gênero, número e grau, tá? Agora, qual vai ser a leitura? Não, o Grêmio está dando como ganho e tira o seu melhor zagueiro da temporada, zagueiro da seleção argentina, e bota a jogar um jogo do Brasileiro e bota a jogar o Bressan. Senhores, a leitura do próprio vestiário argentino, na própria crônica argentina. Então eu digo, o futebol ele tem regras próprias, eu consigo esportivamente mas dá para jogar sábado e terça. Aí é outra questão. Aí é outra questão. Aí é mais forte ainda a colocação. Aí a questão que sabe o que é em relação a priorizar e não desdenhar do adversário? O Renato é o maior cachorro mordido de cobra que tem medo de linguiça. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. O Renato cantou marra contra a LDU e perdeu uma Libertadores da América. Ele aprendeu também, todos nós amadurecemos. Mas é isso que eu estou dizendo. Todos nós amadurecemos. E a própria torcida, mas é o que eu estou dizendo, ele é cachorro mordido de cobra que tem medo de linguiça. A linguiça é o Tucumã. A própria torcida... Faz 10 anos isso. Como é ligeiro, né? Como é ligeiro, isso né? prova que ele está há bastante tempo na lida e com bastante sucesso. Porque ele ganhou título com o Fluminense também. A gente fala da parte ruim, mas fala da parte boa. Ganhou em cima de Mário Sérgio. Era o Fluminense do Renato, com Cícero no meio campo e com Washington Coração Valente como centroavante. Aí, Roger fazendo o gol do título.
Exatamente. Roger fazendo o gol do O título. Maurício pode nos socorrer depois, mas eu acho que é 2008, 2009. 2008. 2008. Gol do título, Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Libertadores perdeu pra LDU na final, nos pênaltis. Mas essa questão de valorizar o jogo com o Tucumã, a própria torcida, quando se projeta 49 mil espectadores numa terça à noite, com dificuldade para sair da arena pós-jogo, os próprios torcedores estão dando um peso para a partida que, quando a gente fala, foi 2-0 lá, tá resolvido, a gente meio que tira esse peso. Mas o torcedor dá esse peso e o Grêmio vai dar esse peso. Porque o Grêmio sabe que é o Tucumã achar uma bola que desviou no zagueiro e entrou e tá 1-0 e virou um pesadelo. E aí vira 90 minutos de pesadelo. É um pesadelo. Eu vou dar dois exemplos. Desfalcado pra cá. Vou dar dois exemplos. O futebol, olha, é que o futebol tem O Grêmio reserva encarou o Flamengo, que era líder do Brasileirão, e ganhou. E aí? Tem isso também. Diga, Bruno. 2 exemplos pegando a Libertadores de 2017, em que o Grêmio saiu campeão. Oitavas de final, jogo contra o Godoy Cruz, Grêmio ganhou fora 1-0, gol do Ramiro. Na arena com 15, 20 minutos, Godoy Cruz fez 1-0, uma paulada de fora da área no ângulo. Complicou o jogo. Mas o Grêmio se classificou, o Grêmio virou e ganhou 2-1, se não me engano, com 2 gols do Pedro Rocha. 2017, semifinal, Grêmio 3, Barcelona 0. Barcelona ganhou de 1-0 na arena. Isso. E ainda teve uma bola na trave ali, pelos 30 do segundo tempo, então o jogo poderia ter se complicado. Eu acho que essa é a precaução que o Grêmio está tomando. O Grêmio está tomando uma cautela. Mas tendo em vista o posicionamento do Grêmio no Campeonato Brasileiro, por isso que eu discuto esta questão. Mas é inegável que a Libertadores é a competição que o torcedor quer. Eu acho que seria impensável poupar em Libertadores. Ponto. O que nós podemos discutir é reforçar o time do brasileiro. Reforçar o time do Esse brasileiro. é meu ponto. Essa me parece Esse é meu que ponto. seja a discussão. Maurício, você que gosta desses negócios aí. Não. Que negócio que tu gosta, Maurício? São muitos, mas não vem ao caso. Mas o dinheiro para o ano que vem para os clubes é maior ou é menor? Ou arrisca poder vir ser maior? Por quê? Se são 600 bilhões que a Globo vai distribuir, 240 na primeira fase, entre os 20 dá 12 milhões cada um. Isso é uma merreca para Corinthians e Flamengo, por exemplo. E um dinheirão para os lá de baixo. E depois mais 180 pelas transmissões e 180 pelo ranqueamento ou pela colocação dentro do próprio campeonato, eles nunca mais vão chegar no patamar anterior. Eu sei que tem outras plataformas. Tem streams, tem telefonia, tem não sei o quê, tem bababá. Bom, tudo certo, né? Mas, pelo cálculo que alguns jornais fizeram e alguns sites fizeram à época, Grêmio Internacional dificilmente vão ganhar os mesmos 60 milhões que ganharam esse ano. Então, o dinheiro da televisão vai diminuir. E outra coisa que é líquida e certa é que se arranca com um dinheirinho e só no fim do ano poderá se ganhar um dinheirão. Se tiver bastante vezes transmissões, bastante pay-per-view e, acima de tudo, uma ótima colocação no Campeonato Brasileiro. Eu tenho lido e ouvido, hoje até discuti bastante com o Jeremias lá na Rádio Grenal. Eu não vejo como ganhar o mesmo dinheiro. Não vejo. É que, Rec, às vezes os números que vazam não se referem a todas as plataformas. Quando a gente fala hoje que a dupla Grenal ganha 60 milhões, é por TV aberta, TV fechada, pay-per-view, que depois tem um extra de acordo com os pacotes vendidos. Os canais internacionais você paga uma merreca. Você paga uma merreca. Merreca. Transmissão internacional é uma merreca. Mas essa transmissão internacional os clubes estão vendendo por 50 milhões, né? Sim, mas e aí para 20 Bom, clubes? mas é... 3 milhões. O que muda Mas, no meu cálculo? não, mas aí, Rec, é 50 milhões garantido e vendendo acima deste valor, os clubes começam a receber percentual de repasse. Então, se estimou 50 milhões, foi definido no contrato com a empresa do Ayrton Ruschel que vai representar os clubes. Se o Ruschel vendeu por 200 milhões, vamos dividir todos esse bolo de 200. Não é ele comprou por 50 e vai vender por 200 e fica com 150. Flamengo e o Corinthians não queriam assinar. Assinaram depois que os outros clubes iam assinar, apesar deles, né?
É que o que é uma verdade, e eu fui da diretoria e fui diversas reuniões do Clube dos 13 representando o Grêmio. Já acho que tem que passar no Facebook. A grande diferença ainda é o enfraquecimento dos clubes perante o negociador, porque, como eu dei depoimentos aqui, a gente ia na reunião do Clube dos 13, presidida na oportunidade pelo Dr. Fábio Koff, mas uma diretoria muito forte, era o Mustafa, o próprio Eurico, era tudo cobra criada, né? E se deliberava nas reuniões ali, e a CBF podia ficar esperneando, as televisões podia ficar esperneando, o canal de televisão esperneando, o que deliberasse ali, olha, para derrubar, para desmanchar, era muito, eu não vou te dizer impossível. E hoje tu vê os clubes enfraquecidos, os clubes são chamados individualmente para as negociações, se pegou estrategicamente e por inteligência do negociador, os 2 clubes mais populares, fechou com eles, fechando com eles tu já resolveu grande parte do problema, e aí tu vai descendo a espiral e lá embaixo tu faz o que tu quer com o mais fraco. Então é uma pena que os clubes nunca mais conseguiram a partir dali se organizar. E eu vivi esta áurea positiva, né, e pude sentir negocialmente como éramos fortes. Sabe que em relação ao dinheiro ainda do ano que vem, vai ficar menos distante, Grêmio, Internacional vão ficar, e outros times como Santos, Santos até já está um pouco mais acima, mas Cruzeiro, Atlético Mineiro, vão ficar menos distantes de Corinthians e Flamengo. Né? Isso aí não tem problema nenhum. Só que não adianta nada. Tomar dinheiro deles, eles vão ganhar menos. E Grêmio Internacional também vão ganhar menos. Aí não resolve o nosso problema, né? Não resolve. Eu fiz uma conta, quando ele dava mais com os números, que chegava num primeiro contrato, logo que mudou o sistema, esses clubes ganhavam por ano meio bilhão a mais. Isso num orçamento é uma coisa extraordinária, né? É muita diferença, porque quando tu anualiza a diferença, que tu pega um mês a diferença é X para Y, um mês tu supera, mas quando tu anualiza isso, multiplica por 12 e vê quanto um clube recebe mais que o outro, é praticamente um orçamento a mais, né? O Grêmio se preparou até para, recuperando o clube, pagar menos juros bancários e tal, promovendo muitos meninos, fazendo contratos mais a longo prazo. Então o Grêmio, se de repente não ganhar a dinheirama toda adiantada, ou receber até um pouco menos, num primeiro momento o impacto é menor. Mas para o Internacional, que já está deficitário, o primeiro impacto é horrível. Mas eu não quero comparar com um clube deficitário, eu quero dizer o seguinte, que o Grêmio arrumado e o Flamengo arrumado, aí é desigual, Rec. Sim. Claro. Pelo que eles recebem. Claro. Porque de nada adianta o Grêmio se arrumar, é porque ainda Corinthians e Flamengo, e o Flamengo já está na frente, está bem mais arrumado que o Corinthians, mas o Corinthians já foi obrigado a desmanchar dois anos seguidos seus 2 times, tá? Mesmo com esses faturamentos extraordinários. Mas o que me assusta é o seguinte, por isso quando, esses times se organizarem, Rafael, eu quero ver como é que vai ser despejando dinheiro neles, como se despeja. É muito diferente. E num futebol hoje que tu faz, através da contratação, tu faz a diferença, né? Eles vão montar times. E outra coisa, né, Ravazoli, Maurício, Ayrton, Ruschel, se quantificarem a exposição e continuarem passando mais jogos do Corinthians e do Flamengo, vai voltar de novo a eles ganhar mais. Isso é outro absurdo, pay-per-view, eles já vão ter mais. Já tem o canal aberto, a maior. Canal fechado, a maior, porque tem exposição da marca. Mas a questão Ibope, Rec, quando a gente fala... É um jogo difícil de administrar e os próprios clubes não têm tanto interesse em aparecer tanto na TV aberta. Porque se o clube aparece muito na TV aberta, por que o torcedor vai comprar o pay-per-view? Então, o próprio clube tem interesse em que alguns dos seus jogos fiquem escondidos. Por isso que aqui no Gauchão, Grêmio e Internacional concordem na primeira fase de o Grenal não ser transmitido em TV aberta. Não, Maurício, mas a questão pra vender não é pacote? essa. Eu concordo que não transmita o Grêmio para Porto Alegre, mas eu não quero ver todos os domingos o Flamengo.
Eu quero ver o Cruzeiro, eu quero ver o Atlético, é disso que nós estamos falando. É que o problema, que eu Ruxa, domingo, todos os domingos me entra ou o Corinthians ou o Flamengo. Ou o Corinthians ou o Flamengo. É disso que se fala. O problema, Ruxa, é que assim, o que acontece hoje? A TV vende cotas altíssimas, são 6 cotas em TV aberta que batem mais de 1 bilhão por ano. O que eles precisam fazer? Ter audiência no Rio e em São Paulo. Para ter audiência no Rio, é um jogo do Flamengo, do Fluminense, do Vasco ou do Botafogo. Para ter audiência em São Paulo, é um jogo do Palmeiras, do Santos, do Corinthians ou do São Paulo. Como são 3 jogos que são transmitidos para todo o Brasil, um vai ser de um carioca, um vai ser de um paulista e um outro vai ser avulso. Uma hora vai ser um avulso do Cruzeiro, só que aí eles analisam por praça. Bom, o que é mais interessante para o Rio Grande do Sul? Assistir o Cruzeiro, São Paulo ou o Flamengo? E aí eles decidem. Esse é o problema. Mas aí é o seguinte, eu já te passei, Bruno. Vê a situação de passar jogo ao vivo com o Grêmio Internacional jogando em casa. Vai diminuir o número de sócios, porque nós estamos numa crise danada. Se o cara estiver em TV aberta, passando o jogo para dentro de casa, no primeiro momento ele não cancela. No segundo momento, ele cancela do filho a dele e deixa do filho. No terceiro momento, eles fazem um churrasco, tomam uma ceva gelada e não saem de casa. Não pagam estacionamento, não tem violência no trânsito, não tem que pagar a mensalidade para a Grêmio Internacional, para enfraquecer o outro lado de Grêmio Internacional. Esse negócio de passar jogo ao vivo, quando estiver sendo realizado em Porto Alegre, vai ser um escárnio. É lesa pátria. É lesa pátria. Não dá. É lesa pátria. O Hofmeister não deixava passar nem de outros estados aqui. Claro que é outra época. Agora, querer passar jogo de Grêmio Internacional para a mesma praça, uma que vai ferrar o rádio. Vai diminuir 30%, 40%, já ferram o rádio. Terça-feira, para atacar a Fox, eles já vão passar para cá, né? O que é? O jogo do Grêmio na Libertadores. Vão passar para Porto Alegre. Mas Libertadores vem há bastante tempo. Libertadores Copa do Brasil vem há bastante tempo peso, passando para Porto Alegre. Não, aí mas... os caras querem ir a campo, Sim. que é uma festa diferente, enfrentamento contra os uruguaios. A competição mais importante. Mas aí já come o churrasco lá nos arredores. É que aí tem um outro lado. Por que também, vamos lá, vamos fazer um exercício. Por que se decidiu passar o jogo do Grêmio para Porto Alegre? O jogo da Argentina foi para a Fox, que teve transmissão exclusiva, a maior audiência de partida de futebol, incluindo campeonatos europeus, campeonatos nacionais e jogos de time grande, de Flamengo, de Corinthians e tudo mais. O Grêmio teve a maior audiência na semana da partida da Libertadores em todos os jogos, em todos os públicos. Bom, vamos atacar isso, não vamos deixar nosso concorrente se fortalecer e vamos transmitir na TV aberta. Isso também vai ser usado, os clubes vão ser usados nisso. Por curiosidade, Rec, vai, firme, Bruno. Corinthians e Flamengo jogam sábado. Corinthians joga 7 da noite contra o América fora e o Flamengo joga fora 9 da noite contra o Bahia em Salvador. Os jogos do domingo, 4 da tarde. Além de Inter e Vitória, Atlético Mineiro e Sport, Santos e Atlético Paranaense, Botafogo e São Paulo. Então, neste final de semana, o Ruxo poderá sentar no sofá e secar o São Paulo. Que provavelmente será o jogo da TV aberta. Eu seco outro time, eu seco outro time. A gente tem que ter foco. Ele tá querendo me distrair para eu secar o São Paulo. Tu não me tira o foco. A secada é eterna. Não, vou torcer pro São Paulo, né? Eu penso que ele pode ser campeão brasileiro, né? Mas sabe que eu acho que o São Paulo vai empatar no máximo com o Botafogo? O Flamengo vai empatar no máximo com time o Bahia. Modestíssimo esse São Paulo. Eu assisti o 1-1 que ele empatou São Paulo, em casa. Ele é... Eu assisti com o América. Mas chega a ser constrangedor. Tu bota 48 Mas nesse jogo não tinha pessoas. Everton, né? Não tinha o Everton mas nesse quando jogo. começa a pinçar um que outro, então o Grêmio estaria na lanterna. Porque o Grêmio sempre tem 3, 4, 5 fora. Eu tinha o Diego Souza, tinha aquele que veio do Vasco, que para mim é o grande virtuoso do time, o Nenê, né? E não tinha o Everton, mas sem um jogador tu tá sempre jogando. Claro. E a atuação foi modesta, 48 mil pessoas, tu sai ganhando de 1-0, jogando contra um modestíssimo, que é o América, time arrumado, o Adilson arrumou o América, mas é um time modesto, e aí tu não consegue ganhar o jogo, e tu quer ser campeão brasileiro. Mas aí depende do que você perde. O Internacional, até a rodada passada, tinha números com Dourado em campo de 72% de aproveitamento. Sem Dourado tinha 11%. Então esse faz a diferença. Os números do São Paulo com o Everton... contra o América, eu tenho que botar o sub-20 e ganhar com 40 Mas os números mil do São Paulo sem o Everton e com o Everton são parecidos com os números do Inter com Dourado e sem Dourado. É a Everton dependência. O Inter já teve, por exemplo, lembra que nós inventamos lá Arangues dependência, Dali dependência. Mas uma vez o Muricy não podia me enxergar mais nas coletivas, porque para implicar com o Muricy, para ver ele envaretado mesmo, eu já dizia, o Muricy já sabe que eu vou perguntar, antes de começar a coletiva. Ele diz, não vem com a estatística do Perdigão.
Ah, eu lembro desse sensação. Aí com Perdigão e sem Perdigão. Perdigão, E ele nunca te mandou, Mas me mandou longe. Ele nunca Olha, já- olha, mas eu não aguento mais essa sua estatística. Pegando- Tira disso da coletiva. Aí o Perdigão era funcionário do Perdigão. Pegando o gancho do Ruschel, que disse que o São Paulo com o time sub-20 deveria vencer o América Mineiro, eu aproveito para dizer que o jogo Inter e Vitória não será fácil. Porque, pessoal, não existe essa história de jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Pode ser que daqui a pouco, com 5 minutos, o Inter faça um gol de cabeça, o Inter faça uma jogada e o Paraná jogo se foi- transforme em fácil. Paraná foi aos 49. Mas foi não um empate. existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro porque os times jogam atrás da linha da bola. O Vitória vai vir retrancadinho. Todos nós sabemos que o Inter tem dificuldade para propor o jogo, ainda mais sem o Patrick, que se não é a principal, é uma das principais peças do meio-campo do Internacional. Então, o torcedor colorado que vai ao estádio Beira-Rio se prepare para um jogo muito difícil. mas O Vitória, nos deixa eu- últimos 5 jogos, venceu o América, empatou com o Fluminense, ganhou do Vasco, perdeu para o Ceará e perdeu em casa para o Botafogo 4-3. É um time que somou pontos com o Carpegiani, saiu daquela zona do rebaixamento, mas segue ali namorando com o Z4, vai se fechar e vai fazer um jogo dificílimo contra o Internacional. Deixa eu concordar contigo, só me explicar para que não Carpegiani deve estar nos pareça... assistindo. Tá, deixa eu só me explicar para não parecer equivocado. O que Não, eu foi uma quis dizer figura, é o seguinte, foi uma figura. o que eu quero dizer, hoje os times estão tão embolados e nós não temos mais aquelas equipes extraordinárias que se Nenhuma. obrigavam, né? O que eu quis dizer é que é o seguinte, é que em condições normais, não acontecendo nenhum acidente, tu tem que ganhar. E o jogo São Paulo e América foi absolutamente normal. Foi justo o empate do América. É isso que eu isso que eu não me conformo. Porque É eu que o São poderia Paulo joga pouco. ter um empate, mas aí o São Paulo botou Não, eu vou 3 dizer bolas mais. no poste, teve um Inter e jogador Cruzeiro. expulso. Com a bola no pé, o Inter também joga pouco. E aí eu admito, entendeu? Mas o que eu digo que é o seguinte, tu bota 48 mil pessoas no Morumbi, tu tá disputando a liderança, tu tá jogando na Não pode frente fraquejar. e o jogo foi 1-1 com placar normal. Aí não pode. Não, Isso aqui não pode. E o América, que é, Que ganhou do Inter. que é outro adversário dificílimo também. Se Deus o livre não ganha como é que vai ganhar do América? Capitão América. Bom, a gente Nem à sempre, toa. a gente sempre arruma uma explicação. O América está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Com toda essa Mas força esses times, eles se que tá retrancam, fazendo, eles dificultam. E Não, não existe grandes jogadores no futebol brasileiro Mas aí que que tá a façam uma diferença do diferença. campeão. Tu vê, o Nenê faz a diferença no São Paulo, que é um jogador de quê? 36, 37 anos. Porque tu vê, o conjunto do São Paulo ali é um time bem formadinho, bem organizadinho, mas que joga pouco. O líder do Campeonato Brasileiro hoje joga pouco. O vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Internacional, joga pouco. O Inter não é mais vice-líder. O terceiro colocado do Campeonato Brasileiro joga pouco. O vice-líder Palmeiras, obrigado pela correção, Rec, joga... Não, mas tem a mesma pontuação. Pontos. Não, tem a mesma votação. Ele quis te derrubar, ele quis te derrubar. o Rec... ele 10 quis anos quer me derrubar. Mas o Palmeiras, tu vê, que não joga um futebol vistoso. Tem peças interessantes para fazer um futebol muito mais efetivo no estilo Filipão. Então é difícil analisar as rodadas do Campeonato Brasileiro, Grêmio é o porque melhor. o Vitória pode chegar aqui e ganhar do Inter. O Inter pode ir lá fora e ganhar de outro time. O Grêmio é o melhor, mas não pôde jogar a competição a pleno. Essa que é a Eu verdade. concordo. Tá É que completando eu 10 concordo, o jogos Grêmio- sem jogar com a equipe titular. O Grêmio é o melhor. É muito jogo, né? Grêmio é 10 o melhor jogos é time. muito jogo, Rec. O Grêmio não pôde jogar com os titulares. Várias Era vezes. impositivo não jogar com os titulares. Eu acho que em certas circunstâncias sim, mas eu acho que Mas neste nesses sábado 10 não. jogos? Eu acho que nos neste 10 sábado jogos não. o Grêmio não pôde jogar ou não quis jogar? Maurício, eu vou aceitar Algumas a vezes tua eu concordo provocação. contigo. Às vezes é frescura mesmo. Não, eu o vou problema- aceitar a tua provocação, mas vou te devolver com uma provocação. Eu disse que o Flamengo, e eu torcia para o Flamengo, porque o Flamengo resolveu desafiar esse sistema. E tu viu o que ele fez? Ele caiu nas duas e está sem o Diego lesionado para jogar agora essa parte que vem do brasileiro. Então, a gente tem que se entregar, a gente pode desafiar os astros, mas a gente não pode Daqui a fechar pouco os pode olhos. sair do G4. Vocês lembram que o Flamengo jogou Tava- conosco, nos desclassificou conosco, o Grêmio, desclassificou-nos praticamente da Copa do Brasil e 3 dias depois veio jogar com a nossa baba que tomou um vareio. E seguiu jogando as competições sem poupar ninguém e, volto a dizer, está desclassificado nas 2 competições e sem o Diego, que saiu com lesão muscular. O Cruzeiro preserva pontualmente. O Mano deixa pelo menos 3 ou 4 no banco de reservas e o Cruzeiro tá avançando nas outras. Agora, são Não, situações não, diferentes. Não. Na principal ele avançou, que é a Copa do Brasil. mas Principal ele tá em pra ele. décimo, E a Libertadores no não é brasileiro. principal?
Pra ele, a principal é a Copa do Brasil. Maurício, mas olha onde é que Já- ele está já no foi pra brasileiro. banho em dois Ele está também. 10 pontos atrás Esse do é o X Grêmio da no questão. brasileiro ou não? É um cobertor curto, onde tu solta aqui, tu aperta ali. Eu concordo, Ruschel, que o Léo Moura não consegue jogar quarta e domingo, que o Maicon não consegue jogar quarta e domingo, que o Cícero não consegue jogar quarta e domingo. Mas e o Cortez? Mas eu E já o me convenci Jeromel, que todos Kahneman, não conseguem. Eu já me Kahneman, convenci que ninguém consegue. Léo Gomes Não, mas não em consegue, certas o situações Everton não específicas. O último jogo do Grêmio foi no final de semana. O Grêmio teve uma semana para trabalhar. Se o Grêmio tivesse jogado pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira, com titulares, eu entenderia a preservação contra o Fluminense. Mas aí que vem a circunstância. O Grêmio no Campeonato Brasileiro é quinto colocado com 47 pontos, 4 pontos atrás do líder. Terço final do Campeonato Brasileiro. Tem que arriscar. Na terça tu tem 2-0 de vantagem. Agora o Cruzeiro. O Cruzeiro é oitavo, nono colocado, 15 pontos atrás do líder. Olha, larga o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro e foca Cruzeiro só na tem que chegar Libertadores. nos 45. Então são situações diferentes, porque o Cruzeiro não briga mais por nada no Brasileiro, só que o Grêmio briga pelo título. Esse é o ponto. Essa é a minha insistência. Não preservar na Libertadores. Não colocar, por exemplo, o Bressan e o Jeromel. então vamos para um lugar... Joga com o Jeromel e Kahneman Vamos- nos dois jogos. Abre uma exceção. Vamos É pra jogo uma- importante. Vamos para uma crueldade com o Cruzeiro. É o que eu O penso. Cruzeiro perde tudo. E está fora da Libertadores do ano que vem. Ah, e Se faz parte perder do a jogo. sétima colocação. Ah, é. Esse Não, se perder a sétima colocação, vai dançar. Porque essa foi a questão que eu discuti. Eu sempre controlei, e todas as oportunidades que tu me trazes aqui no programa, eu sempre lembro, eu sempre controlo a pontuação do Grêmio em relação ao sétimo. Porque a grandeza e o orçamento do ano seguinte está em tu participares de uma Libertadores da América, não há a mínima dúvida. Né? E o Cruzeiro, ele corre esse risco. Porque o Fluminense, o Santos, o Corinthians e o Cruzeiro têm a mesma chance de ficar com a sétima ou oitava vaga. Lógico. É. Sem O dúvida. Grêmio O está Santos. 10 pontos à frente do Cruzeiro, que é o 10 sétimo. pontos. Achei que o Cruzeiro era o oitavo, não. O Cruzeiro é o sétimo. Esse controle eu tive. Chegou a estar 12, aí o Cruzeiro virou no final. O Grêmio estaria a 12 pontos de vantagem do sétimo, aí o São Paulo, o Cruzeiro que estava perdendo de 1-0, virou 2-1. E aí voltou a ficar 10 pontos a diferença. E ontem tivemos um jogo, né? Eu nem sabia desse jogo, liguei a TV, tava Santos e dando Santos. Santos e Vasco. Santos e Vasco. Jogo em São Paulo, curiosamente o Santos fez 3-0 no Maracanã pelo segundo turno e ontem foi o jogo da terceira rodada do primeiro turno, 1-1. O Vasco ali 16º com 29 e o Santos 11º com 33. Santos acho que não tem muito mais o que fazer no Campeonato E o Vasco Brasileiro. pedindo, né? E o Vasco, pedindo. E o Vasco pedindo. O Santos depende de quem for o campeão da Sul-Americana, depende de quem for o campeão. Não sendo um brasileiro é melhor, porque daí vai ocupar uma vaga. O Santos tem que torcer que, por exemplo, o time campeão da Copa do Brasil, né, entre como campeão da Copa do Brasil e não precisa entrar via brasileiro. O Santos precisa que... É Cruzeiro e Corinthians, né? Cruzeiro e Corinthians, os dois estão à frente do Santos, então já abre uma vaga para baixo. É isso aí. O campeão da Libertadores, sendo brasileiro, abre uma vaga Palmeiras ou Grêmio. para o Campeonato Brasileiro. Para O dar campeão- 8, 9 já não dá mais. Por que não? Sul-Americana? Não. Tem o Se a Sul-Americana, se Fluminense. o Atlético Paranaense, Atlético o Fluminense Paranaense. Isso ganharem, aí dá vaga dá vaga direta na fase de grupos e abre para o Campeonato Nacional. mas eu sei. O famoso G9. Mas é que tá aí, é Bahia, Botafogo, Atlético Paranaense e Fluminense. Aqui, ó, os times fora do G6. O Cruzeiro é sétimo, o Corinthians é oitavo, o Fluminense é nono. Times que praticam futebol bem duvidoso, podendo disputar a Libertadores. Isso é um absurdo. Mas o Vasco Isso e é um a absurdo. Chapecoense, o Vasco e a Chapecoense jogaram esse ano. O Vasco. O Vascão. Vasco E a Chapecoense nem conseguiu passar para a fase de grupos. Isso aqui mas é um absurdo. o A Vasco possibilidade já de tinha virar Paulo G9, Pelaipe nos eu já seus acho quadros. G6 um absurdo. Eu acho mas que pega- desqualifica a Copa Libertadores da América. Mas pegando o G6 Mas Copa como... do Mundo até as Ilhas Faroe essa vai jogar. É outro absurdo. Tá, mas pegando a projeção, se a gente diz que o Grêmio pode ser campeão brasileiro, o Atlético Paranaense, que é 10º, pode entrar na zona da Libertadores, ele tá na mesma distância. O 33 Atlético pontos. Paranaense tem 33, o primeiro na zona ali tem Tá sempre querendo 37. ressuscitar esse Atlético Paranaense. Ele que ganha. Não, essa mas é porque ele foi Sul-Americana. Ele vem citado como ascensão. um clube ruim. Mas ele vem ascensão, ele está em segundo ou terceiro no retorno. Ele é o segundo ou terceiro colocado. Na verdade, não por como clube ruim, como um pontuação time do que joga um futebol duvidoso. Segundo. Time Tá me lembrando o Bruno aqui. Segundo. O Atlético Paranaense, né? Só atrás Segundo, do Filipão. O Atlético tu vê. Paranaense é o segundo no retorno e isso O mostra Ceará é o quanto... quarto ou quinto. Tá, mas isso mostra o quanto o nosso Campeonato Brasileiro tá ruim, tá nivelado por baixo. Nivelado por O baixo. Atlético Há muitos Paranaense anos. nos últimos 5 jogos perdeu 3. Já voltamos.
Há 2 jogos sem vencer, Inter enfrenta o Vitória domingo, 4 da tarde no Beira-Rio. Uma vitória pode devolver o Internacional para a liderança da competição. A equipe terá o retorno de Vitor Cuesta. Sem Moledo, Emerson Santos segue como titular. Patrick fora, e aí tem muitos mistérios. Pode jogar o D'Alessandro direto, aí não tem problema nenhum, é uma mudança só, muda um pouco o esquema. Camilo para manutenção razoável da maneira de jogar. Rossi seria uma mudança mais radical ainda do que a entrada do D'Alessandro. E pode entrar o Fabiano na equipe, deslocando o Zeca para a meia cancha, que já não deu certo. Provável time do Inter: Lomba, Zeca ou Fabiano, Emerson Santos, Cuesta, Iago Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Zeca ou Camilo ou Rossi, Nico Lopes, Potker e Damião, tudo pela letra que o Odair deu, que pode mudar um pouco a característica do time sem o Patrick. No Grêmio, Tricolor enfrenta o Fluminense amanhã, 4 da tarde no Engenhão, vencendo pode diminuir até a diferença para 1 ponto do líder. Basta o São Paulo perder, o Grêmio ganhar, por exemplo, o Grêmio fica com 50 a 51. Né? Aí dá uma secadinha no Internacional e no Palmeiras. Se o Inter e o Palmeiras empatarem, por exemplo, o Grêmio ficaria a 1 ponto da liderança. Vejam só tudo que pode acontecer nesse final de semana. Maicon, Everton e Alisson vão reforçar a equipe reserva, então já é um time bem aceitável. E o Jean-Pierre pode aparecer como titular. Paulo Vitor, Léo Gomes, Paulo Miranda, Bressan, Capixaba ou Marcelo Oliveira, Maicon, Tassiano ou Matheus Henrique, Alisson, Everton, Jean-Pierre ou Douglas e Tony Anderson. Eu tenho uma informação que o Douglas, ano que vem, encerra a carreira no Criciúma. Direção está encaminhando a compra de mais 20% dos direitos econômicos de Tony Anderson por 500 mil. E aí fica com 50% do passe do jogador. Vê como espalham informações desencontradas e não verdadeiras. Parecia que para ficar com o jogador era só dar 500 e ficava 100%, né? Essa foi a informação que vazou à época. Mas parece que nunca... Acho um bom negócio para o Grêmio. Tony Anderson não brilhou em 2018, mas ele tem potencial. A gente vê que ele sabe jogar. Ele sabe jogar. O 500 mil é menos que ganhou o Jeromel por mês. E foi um bom negócio para o Grêmio, no fim das contas, né? Começaram as tratativas para a renovação de contrato por mais uma temporada com Léo Moura. Flamengo demitiu Maurício Barbieri hoje. Dorival Júnior, o novo técnico e direção. Rubro-Negro espera contar com Abel em janeiro. Acho que desistiram. É que só não vi quem são meus dois volantes no Rio de Janeiro. Michael e Tassiano. Michael e Tassiano. Ou o Matheus Henrique. Uma dupla interessante. Muito mais pelo Michael. Não, é uma equipe, eu gostei, fiquei atento como eu fiquei pensando na zaga, não nos dois zagueiros, mas nos laterais, que é o Léo Gomes e o Capixaba ou Oliveira. Né? É muito importante isso, porque estabiliza o sistema de marcação. Eu elogiei aqui no teu programa, a última vez que vi, quando ele ainda não era titular, mas já pedia passagem para a titularidade, né? Ele é um jogador que, por compor melhor defensivamente, até pela sua juventude, 22 anos, obriga que o lateral, que o volante fique menos ali e que o Ramiro seja um segundo lateral direito. Ele pode jogar mais solto. E o Juventude precisa que o Paysandu perca em casa para o Goiás e que o CRB apenas empate com o CSA, porque senão volta para a zona. Vai gostar de zona, assim. Tá mais que um tio meu que lá em Lagoa Vermelha vivia na zona e apanhando da mulher. Já voltamos. Projeto Casa Nova Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e que cabe bem no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações 3596-1048 ou no plantão de vendas 98631-7709. Fale com o Fernando. Visite o site madelombacaseconstrucão.com.br. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600, e-mail reservas@embaixador.com.br. Você comunica que assistiu aqui na Ubra TV e ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção
para o embaixador. Dog do Éder, o melhor cachorro quente da região. O sabor da vida depende de quem tempera. Bem ali, na Coronel Bordini, esquina com a 24 de outubro, em Porto Alegre, próximo aos Correios. Bateu aquela fome? Procure o Dog do Éder. Ao dizer que viu esse anúncio, no preliminar tem promoção especial. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. O telefone para ligar agora, 3466-6133, fache.com.br. Bruno Ravazoli, quem vai ser o campeão brasileiro? Palmeiras. Maurício. Difícil, hein? O Palmeiras é o clube que tem mais chance. Pelo elenco que tem. Ayrton Rusch. Eu vejo que o que cair na Libertadores, se candidata ao título. Se o Grêmio cair, eu acho que o Grêmio é candidato. Se o Palmeiras cair, ele é candidatíssimo. Quer dizer, o negócio é perder a Libertadores. Então, para quem acha que o Campeonato Brasileiro é mais importante... Eu vejo como consequência, não como preferência. Tu não escolhe cair na Libertadores, mas se tu cai e tens um time Os melhor... dois estão classificados. Mas teremos duas semifinais em meio aos jogos mais importantes do Brasileirão, né? Palmeiras pega o Boca ou o Cruzeiro. Se for Cruzeiro de novo, minha Nossa Senhora, depois daquela pauleira no final, né? E o Grêmio pega o River ou o Independiente. Se fosse escolher a dedo, não ficaria tão acirrado como vai ficar. Eu acho que será Internacional ou Palmeiras. Eu acho que o Grêmio vai ganhar a Libertadores da América, ou tem grandes chances. O Grêmio tem... focou o tempo inteiro nisso. Cara, Palmeiras em algum momento focou no Brasil. E é um projeto, uma queda do São Paulo agora podia ir com os titulares, ou com quase todo o time titular contra o Fluminense, botar um misto quente contra o Tucumã. Mas o Grêmio está escancarando que se der, vai jogar o Campeonato Brasileiro. Só por isso. Porque eu acho que o Grêmio é o melhor. Se der tudo errado, o Grêmio joga o Campeonato Brasileiro. Isso, se der tudo errado. Não é se der, joga o Brasileiro. Deu tudo errado, bom, vamos pro Brasileiro. E o Inter, se tivesse o Paulo Guerreiro, mesmo que a meio pau, seria ainda mais candidato, meu juiz. O Inter tem 7 jogos em casa. Eu sempre levo em consideração alguma coisa. Lá quando isso faz muita diferença. São 7 jogos em casa e apenas 5 competição. E o Grêmio é o contrário. E eu só quero lembrar uma coisa em desfavor do Grêmio, né? O Grêmio tem até agora 10 partidas com o time reserva. Em um campeonato de 38 rodadas, é muita partida. Sim, o Grêmio tem 60. E mesmo assim sofre pouquíssimos gols. Não, e o Grêmio tem 60 e poucos, 60% de aproveitamento com os reservas. É o aproveitamento do campeonato, 60,3. O aproveitamento é idêntico. Não estamos lembrando, em 12 jogos, na temporada, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Acho que isso é méritos da direção, que conseguiu montar um time reserva competitivo. Entre Copa do Brasil e Brasileiro, porque jogou muitas no Gauchão também. Embora há de se reconhecer que foi uma evolução do ano passado para cá. Do ano passado nós botávamos o time reserva completamente reservas. Aqui, era o time C. Vocês lembram do Brasileirão contra o Sport lá, que o Grêmio jogou na terceira rodada com o time C, que agora, chegou a doer? Aquilo é um desafio. Pegando o time que jogou... O Grêmio também aperfeiçoou suas opções. Né? Agora, o time que jogou contra a Chapecoense, por exemplo, que foi todo reserva. Tinha Paulo Vitor, que é um goleiro interessante. Tinha Paulo Miranda com Bressan na zaga, que já é um zagueiro melhor em relação aos que o Grêmio tinha. Por exemplo, o Thierry, o Bruno Rodrigo. O Grêmio tinha o Alisson, Douglas... Tinha Jael ou André. Então tu vê que o time reserva, Douglas voltando, o time reserva do Grêmio já é mais pontudo. Sempre foi uma opção como reserva. Eu não quero nem saber como é que vai ser ano que vem, que a classificação do Campeonato Brasileiro influencia a grana do fim do ano, como administrar. Vai ser de voar pão da mala. Olha aqui, tá me lembrando o Bruno aqui, que o André fez 2 ou 3 gols naquele jogo do Grêmio contra o Sport Recife. Foi ali que tudo aconteceu. Valeu, obrigado, Ayrton Rocha. Obrigado, obrigado, Maurício. O Bruno merece trabalhar num grande veículo de comunicação. Muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado. Até às 19 horas.